Olá, vamos para o vídeo 23 do blog do editor, desta vez abordando as edições de janeiro e fevereiro de 97. Vamos falar sobre a evolução do ranking, o surgimento das provas oficiais, uma ideia da revista que a CBAT assumiu também e muitas outras coisas bem legais. Vamos lá. A capa da edição de janeiro de 97 traz o Vanderlei Cordeiro na capa, pelo resultado, quer dizer, por ele ter aqueles 2:08 e 38 que ele conseguiu em Tóquio, no começo de 96, ele foi o recorde sul-americano e tal. Ele simplesmente, em 96, foi o quarto do mundo, ok? Atualmente vocês sabem que entre os 100 primeiros do mundo praticamente só tem africanos, né? Quenianos, etíopes e tal. Mas o Vanderlei é o nosso melhor maratonista, junto com o Luiz Antônio, que estava começando a superá-lo, e ele foi capa mesmo porque a edição de janeiro trazia como especial informações sobre o ranking, né? Sempre era a coisa mais esperada pelos corredores, que o nosso público, os nossos assinantes e compradores avulsos eram praticamente maratonistas, predominantemente maratonistas. Eu falo aqui eu me lembro de uma carta que saiu nessa edição do Luiz Vazan, de Petrópolis, um assinante. Mas o que era mais legal era a história dele, reduzir a carta, as cartas eram imensas. E ele comenta que ele tinha um carrinho de pipoca e corria. E assinava a revista e as pessoas passavam lá no carrinho de pipoca, ele devia estar num parque próximo aos corredores ali, onde ele também treinava. E as pessoas passavam lá, o que saiu na revista? Aí falavam, assina a revista também, tá. Mas ele é uma carta muito simpática, contando, é uma pessoa simples, mas gostava de ler. Como você sabe, hoje em dia o hábito da leitura está meio esquecido, né, digamos assim. Bom, logo em seguida eu apresento o nosso segundo anunciante de tênis. A revista era predominantemente anúncios de corridas, né? Mas já aparece a Saucony, que estava chegando no Brasil, com tênis elétrico, eu usei mesmo, era muito bom mesmo. E ficou um tempo, depois foi embora. O importador trazia um lote, vendia, depois não continuava o trabalho e tal. E esse é um intervalo entre a sessão de cartas. A sessão de cartas tinha 4, 5 páginas. Isso com cartas reduzidas. E aqui a gente mostra uma com uma equipe, né? Eu já falei isso em outro vídeo, a gente falava, as pessoas queriam publicar fotos pessoais. Eu falava, só se tiver uma história incrível. Aliás, o pipoqueiro merecia. Mas geralmente ele publicava fotos de equipes, ok? O ranking de 96 trouxe 4 corridas, considerou 4 corridas: Ribeirão Pires, Brasília, Ribeirão Pires, Rio, Porto Alegre e Blumenau. Porque eram provas aferidas, com percurso aferido. A São Paulo, por exemplo, já tinha um percurso aferido e tal. Mas eu precisava de um critério único. Então eu falava, por favor, considere a idade do dia 31 de dezembro para efeito de ranking, porque o ranking era feito por faixas etárias, né? Aí em São Paulo falava, não, a gente faz o nosso critério, foi indo assim, e eu não conseguia. Então, quem não seguisse as regrinhas, eu não conseguia comparar alhos com bugalhos, como se falava em Portugal. Bom, e o ranking de 96, que é publicado então, na revista de janeiro de 97, pela primeira vez estabelece tempos limite por faixa etária para ingresso. Depois vocês vão ver comentários, as pessoas, algumas não gostavam e tal. Mas o caso que eu precisava ter era ranking. Ranking quer dizer melhores. O ranking da música, são as melhores músicas escolhidas. O ranking, qualquer coisa. Então, eu estabeleci um critério que era meia hora mais que Boston. Boston é puxado, não é? Concordo. Eu sei como foi difícil para mim e para todo mundo. Mas o ranking se mantém até hoje.
O ranking da revista estabelece um tempo 30 minutos acima, por faixa etária, do equivalente a Boston. Bom, aí o que a gente fala? Nutrição, algumas sessões fixas, nutrição, treinamento, fisiologia, coisas desse tipo. Bom, aí em termos do ranking, tem uma característica, o ranking de 96, que estabeleceu o tempo limite, 1.171 homens conseguiram entrar no ranking e apenas 99 mulheres, ainda as mulheres já estavam chegando. Bom, aí tem uma prova 10 milhas Rota via Asfar, que é uma prova muito simpática, tinha seus defeitos e tal, mas era lá em Paranapiacaba que largava. Paranapiacaba é uma cidade ligada à ferrovia, São Paulo Santos, e é uma cidade que tem muita neblina, fica no alto da serra, e a prova largava lá em Paranapiacaba e vinha para Ribeirão Pires. E tinha esse nome, não me lembro bem, mas enfim, é uma prova bonita, era 10 milhas, aquela mania de 10 milhas e não 15 quilômetros, 16, 15, não, então era 16, mais ou menos aferido com moto, coisa parecida. Em falar nisso, eu apresento aqui a volta da USP de São Carlos, que é uma prova clássica, né? Essa aí era a 14ª volta da USP. Ou seja, tinha uma boa premiação para elite, geralmente até um carro, uma prova de 10 quilômetros. E havia eu fui lá assistir, não participei, a prova tinha na frente um carro madrinha, digamos assim, um carro lá com um relógio bonito, tal, como era nas corridas importantes tem, né? Maratona Nova York, tem lá o carro. Então, os organizadores que eram da USP puseram um carro madrinha na frente com o relógio. Na chegada, outro relógio bonitão, tal. Mas, para quê? O percurso não era aferido oficialmente. Ele falava 10, então devia ter 9.400, 9.700, enfim. O que interessava aquele resultado? Se eu sei que eu não corri 10, a elite, então, conseguiu um tempo ótimo, lógico, considerando que não era 10. Então a gente fez uma crítica que era meio bobagem, ficar aquela coisa de relógio, qual é a distância? Não sabia, então ficava uma coisa meio surreal, digamos assim, sem sentido, até eu brinquei. As corridas deviam dizer, essas que não tinham percurso aferido, dizer, essa corrida tem mais ou menos 12, tá? 10.800, talvez até 12, perto disso. Bom, e a gente apresenta aqui o caderno de resultados, então, sempre com patrocínio ASICS, nesses primeiros anos, depois outras marcas vieram participar, e o ranking já é, então, por faixa etária. Já era por faixa etária, mas não havia tempo limite. Aí passou a ter, estabelecendo... É uma forma de premiar ou de valorizar quem se dedicava, nada contra. O cara correr maratona em 6 horas, 7 horas, correr, andar, enfim. Mas o objetivo do ranking era estimular as pessoas a treinarem, porque, olha, eu já fiz muitas maratonas, 60, 70, não sei. Quantas vezes eu fiz assim, falta 15, falta 10, falta 5, é um horror. Você vai caminhando e não acaba nunca. O gostoso é correr a prova, eu sempre falo, o gostoso é correr a maratona correndo. Lógico, um momento, outro dá uma andada, um pouquinho, mas se não... Eu me lembro, quando a gente estava correndo maratona, outras corridas, o pouco público que fica no caminho, quando você começa a caminhar, o cara fala assim, não desiste, não para não. E o cara, porque caminhar, qualquer um caminha, né? Então o cara dizia, esse cara não está praticando o esporte, ele está caminhando. Eu falava, não, estou descansando, não sei o quê. Então havia essa ideia de correr é legal, agora caminhar não era muito atlético, digamos assim. Assim como a gente falou, a capa é o Vanderlei, pelo ele ter ficado em quarto do mundo, dos resultados de 96, tem uma matéria com o Luiz Antônio, que continuava top nosso, do Brasil, e ele é terceiro em Fukuoka. Ainda não há, os quenianos não chegaram ainda, estão ali de vez em quando aparecendo. Por exemplo, em Fukuoka, Fukuoka é uma maratona só para elite, 200 pessoas, e é uma prova, isso tem uma vantagem das provas de elite, a vantagem é que é uma prova que chama prova em caixote. Assim, então sai aqueles 200 caras, 150, homem, mulher, algumas provas eram só masculinas, outras mistas e tal, assim como tinha só femininas. Então sai, e vai aquele conjunto de corredor,
você nem precisa fechar o trânsito completamente da cidade. Você vai com os batedores, 2, 3 quilômetros na frente, mais um atrás e tal, e vai levando o grupo, como se fosse um ciclismo, né? O Tour de France que está acontecendo agora na televisão. Então, em Fukuoka, o Luiz Antônio é terceiro. Aí o primeiro é um coreano, o segundo é um espanhol, depois outro espanhol e muito japonês. Aí não aparece nenhum africano. Bom, eu estou girando a página. A revista começou a fazer um trabalho junto à CBAT e falar, CBAT, vamos dar uma valorizada nas corridas de rua, nos corredores de rua. Na elite, não elite. Então, depois de muito bate-papo, fomos muito bem recebidos assim, a ideia de lançar, eu comecei a levantar essa questão de provas oficiais, porque o cara, vamos fazer uma corrida aqui, vai ter uma premiação tal, quem é percurso aferido? Não, nem sei o que é isso. Então, eu estabeleci junto com a CBAT a ideia, e eles puseram em prática, de criar umas normas, de como fazer uma prova oficial. Praticamente aferir o percurso de forma com um medidor credenciado. Então, a CBAT lança as provas oficiais nas distâncias de 10, 15, 21 e 42. Então, só essas provas que vão passar a valer como, primeiro para a elite, obviamente, como para o currículo do corredor de elite. E também estabelecemos um ranking, considerando só essas provas oficiais, dos amadores, por faixa etária. E era 30 primeiros homens e 10 primeiras mulheres, que não é nenhuma... Antes que alguma mulher reclame, isso era bem razoável, a proporção nem era 3:1, a proporção era 7, 8:1, né? De homens com mulheres. Então, todo mundo que participasse, é uma forma de estimular as pessoas a prestigiarem as provas oficiais, que tinham custo você medir, fazer tudo direitinho e tal. Então, as provas que passassem a ser oficiais valeriam para o ranking. Então, eu ia correr a prova X, amador, 50 anos, aí eu consegui um resultado, e esse resultado valeria para o ranking, ok? Na revista de janeiro ainda, nós temos outra matéria sobre medição, obviamente, como é que se mede. O Rodolfo Eichler, que é o medidor mais credenciado do Brasil, apresenta uma informação sobre como é que faz a medição, por que a medição com bicicleta calibrada, que é um sistema, hein, consegue chegar a uma precisão de perto, praticamente exatamente, enquanto de moto, de carro, você tem 500 metros a menos, 300, porque a moto não tangencia, o odômetro não é perfeito e tal. Aqui é uma página falando, já falei sobre isso, havia anúncios de página, depois de duplas também, muito legal. Mas abrimos um espaço para o anunciante de pequenininhos, digamos assim, né? Bom, aí vou então para a revista de fevereiro, que traz na capa a São Silvestre, como sempre. E nesse caso, com a Roseli Machado, que, como eu já comentei, faleceu recentemente de Covid. Enfim, é uma pena. E ela já é uma grande corredora, vencia algumas corridas, mas ela está mais voltando para a pista, para provas de 10 mil. E ela é treinada pelo Marcão, que depois passa a escrever na revista, e ela ganha legal em cima de africanas e tal. Também tem uma foto aqui com a Viviane Anderson, que a gente já comentou, a Carmen também participa. Então, enfim, é importante dizer que a Roseli Machado era uma bambambam mesmo, um excelente corredor. Também temos uma foto do Vanderlei Cordeiro aqui, terceiro lugar em 96, vitória do Poltergar. E deixa eu descer aqui uma coisa. É interessante que na São Silvestre, em função, talvez, da revista, imagino, ela cresceu 78% em termos de participação das mulheres e 63% dos homens. Os concluintes de 93, quando a revista surgiu, foram 5.500. E passou para 8.000 e pouco, com o crescimento da São Silvestre. Aqui o Marcão, o treinador da Roseli, que mora no Japão, ou mora na China. Ele está trabalhando lá há muitos anos. Ele passou a fazer um anúncio da empresa dele de treinamento, começou a assumir alguns atletas amadores mais aguerridos, buscando resultados ótimos, né?
Aí eu tenho uma matéria, eu vou falar rapidamente porque é meio desagradável. É o seguinte, uma vez eu estava numa corrida da Copa e chegou uma pessoa por trás de mim e falou, escuta bem, eu sou assinante, eu corri Cancún, foi muito bem, gostei da corrida, posso te escrever? Já vi essa coisa. A gente falava, olha, você vai participar lá fora, escreve alguma coisa sobre a corrida para que o outro saiba. Aí vai e escreve, que foi bem, tal. E uma foto, inclusive, muito comprida, assim, achei interessante e publicamos. Nem reparei quem era a pessoa, jovem e tal. E ele fez, parece como 2h45. Eu nem esquentei muito, legal. Passou um ano, um pouco disso, e ele falou, olha, eu corri Paris agora, posso escrever? Pode, lógico. Mas quando estava para publicar, uma pessoa, só vou citar ela, porque ele não vale a pena. A Eliana Reinert, que é foi uma atleta de elite, me ligou e falou, Tomás, esse cara é um blefe. Não existe, ele não corre o percurso todo. Assim como ele fez Cancún para 2h45, agora diz que fez Paris para 2h50 e pouco. E eu sabia que correr abaixo de 3 horas não é para qualquer um. Bom, aí eu desmascarei, convoquei, vamos fazer então 2 km junto na raia da USP ali, se você correr a 4x1, como você diz que corre aí, eu corria quase isso, 4h10, 4h20 eu corria, tudo bem, eu vou falar, não, estou dizendo que esse cara corta caminho, mas não. E ele falou, não vou fazer, e se você publicar alguma coisa, eu te processo. Eu publiquei e ele não processou, porque seria uma burrice, né, obviamente. Bom, é um assunto cortador de caminho é uma coisa meio complicada para mim. O anúncio da Volta à Ilha, que nós começamos a promover a corrida, quer dizer, eles anunciavam, tal. Mas também o fato de a gente publicar todo ano matérias de cobertura, muitas fotos das equipes, eu achava legal a ideia da equipe de ir lá. A prova é boa, é uma boa, ainda continua, espero voltar aqui, volte. Mas é uma prova feita com trânsito aberto, tinha seus efeitinhos, mas ficou na moda. Aqui um caderno de resultados com um monte de páginas da São Silvestre, mas lembrando sempre que é um encarte. Não gostou do caderno de resultados? Puxa o caderno, porque tinha gente que não gostava. A maior parte gostava. Aí eu falo de uma corrida aqui, a corrida Gonzaguinha, que é uma clássica corrida de São Paulo, é a prévia da São Silvestre. E a prova, eu vi o resultado lá do campeão, Helenilson, ganhou a prova, os 15 quilômetros, né? Em 42 minutos, né? Aí na São Silvestre, uma semana depois, o Duas ele fez 47, os 15 quilômetros que eu sabia que eram aferidos da São Silvestre. Aí eu contestei a prova, escuta, quem mediu isso? Foi o João, o Roberto, pegou uma moto lá, um carro, e mediu. Aí eu fiz um comentário, olha, os resultados da Gonzaguinha, hein, que era a 30ª prova Gonzaguinha, a clássica prova Gonzaguinha, os resultados não valem nada, no sentido que ele é 14 e pouco, não sei, para que serve fazer uma corrida? Aí, inclusive, os militares, que é uma prova da Polícia Militar, reclamaram, contestaram, olha, não posso fazer nada. Se vocês não medem o percurso, o que eu vou fazer? Então digam, olha, aqui tem 15 quilômetros mais ou menos, ou quase 15. Aqui a gente fala sobre o monitor de frequência cardíaca, o Seixas, que era o representante da Polar aqui no Brasil, passou a escrever, ele escrevia muito bem, e buscando informar a respeito dos monitores de frequência cardíaca. E vai escrever isso anos, vai ser o nosso colaborador, muito legal. E aqui também outra, de novo, reforçando os anúncios pequenos, que a gente fazia questão de sempre de ter, que é uma forma de prestigiar quem não tinha condição de fazer um anúncio de página inteira, bonitona. Ok? Falamos então das revistas de janeiro e fevereiro de 97, e no próximo vídeo desta semana abordaremos março e abril. Ok? Muito obrigado. Por favor, mandem e-mails comentando, criticando, sugerindo e avise os amigos. Tá bom? Um abraço.